Muito bom, concurseiro, professor Jean Valnei aqui nos flashcards. Estamos aí focados aí nos flashcards e agora vamos começar ali, né, os direitos individuais e coletivos, né, lá, só que essa é a primeira parte. Nós vamos ter várias partes aí, beleza? Então, pau na máquina e vamos lá. Quais são os 5 grupos de direitos previstos no artigo 5º caput da Constituição Federal? Você já se perguntou isso? Eu tenho 5 grupos de direitos. Só para você ter ideia, a nossa Constituição ela é super didática. No caput do artigo 5º, ela traz 5 direitos que são distribuídos nos seus incisos. Por exemplo, ela traz o direito à igualdade, aí tem no inciso falando sobre a igualdade. Trata do direito à liberdade, aí tem no inciso o direito à liberdade. Lá no artigo 5º, o caput tem lá direito à segurança. Aí ele traz várias seguranças jurídicas. É a primeira coisa que você tem que entender. Quando a Constituição fala de segurança no artigo 5º, não é a mesma segurança que está lá no artigo 6º. No artigo 5º, eu tenho a segurança jurídica. O artigo 6º, eu tenho a segurança pública. Tá certo? Então, já é a primeira coisa que você vai ter que guardar. Então, vamos lá. Lá eu tenho direito à vida, direito à igualdade, direito à propriedade e, por último, direito à segurança. Lembre-se que essa segurança é o que a gente chama de segurança jurídica, certo? Por exemplo, a inviolabilidade do domicílio é uma segurança jurídica. Devido processo legal é uma segurança jurídica. Por isso que eu vou trabalhar com você em cima desse contexto. Eu vou trabalhar não na sequência dos incisos, eu vou trabalhar dentro do grupo de direitos. Trabalhar de liberdade, de vida, igualdade e assim vai. Tá certo? Vamos lá. Doutrinariamente, o direito à vida está ligado a qual fundamento da República Federativa do Brasil? Vocês sabem que lá no artigo 1º eu tenho os fundamentos da República Federativa do Brasil que nós já vimos. O famoso só, si, di, va, plu. A vida está ligada a qual desses 5? Dignidade da pessoa humana. Então, olha lá. O direito à vida está umbilicalmente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Isso porque, sem a tutela adequada do direito à vida, não há como exercer a dignidade da pessoa humana e os direitos delas decorrentes. Quais são as acepções do direito à vida? Professor, acepções, danado é isso. Quais são as vertentes do direito à vida? Muita gente acha que a vida é a vida por si só. Não, eu tenho 2 acepções, eu tenho 2 vertentes do direito à vida. Eu tenho o direito à vida na acepção de continuar vivo, consequentemente de não ser morto, e tenho o direito à vida de ter um direito a uma vida digna, de ter direito a uma vida digna. Então eu tenho essas 2 acepções. Olha lá, o direito de permanecer vivo, direito de não ser morto e direito a uma vida digna. Cuidado, que no direito de permanecer vivo, de não ser morto, é tanto pela mão do Estado quanto pela mão do particular. Eu tenho esse direito de não ser morto nem pelo Estado e nem pela mão do particular. É por isso que o Código Penal veda o homicídio. Tem lá o crime de homicídio, tem o crime de aborto, né? Participação em suicídio. E também só existe uma possibilidade que o Estado possa tirar a vida de uma pessoa, que é no caso de guerra declarada. Sacou? Vamos lá. Qual o significado da primeira acepção do direito à vida? Eu já fiz aqui uma explanação. O primeiro aspecto do Estado de não fazer, de não interferir nas nossas vidas, retirado arbitrariamente, ou seja, nossa vida não pode ser retirada de maneira arbitrária. Qual o significado da segunda acepção do direito à vida? Segundo aspecto, o Estado deve ter um dever de fazer, proporcionando a todos o mínimo existencial de uma vida digna. O direito à vida é um direito absoluto? Olha só que coisa interessante. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tem países, né? Tem doutrina, não país, não, perdão. Tem doutrina que diz assim, não, cara, o direito à vida tem que ser absoluto. O direito à vida tem que ser absoluto. No nosso país, o direito à vida ela não é absoluto. Aí muita gente, detalhe, muita gente só lembra da hipótese de guerra declarada. Não é verdade? Quando eu falo assim, o direito à vida é absoluto, aí você fala, eu garanto que você falou que não. Quando eu li essa pergunta, eu garanto que você deve ter dito, eita, não, não é. Mas você esquece um detalhe, não é só no caso de guerra declarada, existem outras hipóteses também que a vida pode ser relativizada.
Tem o aborto, que é o aborto permitido, o aborto sentimental, né? Também tem a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício de irregular direito, ou seja, as excludências de licitude. E tem também o Código Aeronáutico, que é o que a gente chama de lei do abate. Se uma aeronave estiver sobrevoando, se a aeronáutica entrar em contato e ela não responder, no Código Aeronáutico dá autorização para derrubar aquela aeronave. Derrubar uma aeronave, consequentemente, eu vou matar as pessoas que estão nela ou não. Claro que sim. Beleza? Então, muito cuidado. Não é só com relação à pena de morte em caso de guerra declarada, não. Existem outras situações onde a vida vai ser relativizada. Tá certo? Combinado? Vamos lá. Não. É por essa razão que a própria Constituição Federal admite a limitação da vida pela aplicação da pena de morte. Agora, veja, que só na Constituição que existe essa possibilidade. As outras são leis infraconstitucionais. Até eu coloquei, além da Constituição Federal, existe no ordenamento jurídico brasileiro mais possibilidades onde o direito à vida será relativizado? Aí, sim, o Código Penal, se permite o aborto, tem as excludências de licitude e tem a lei que é o Código Aeronáutico, certo? Pode-se ampliar as hipóteses de pena de morte na Constituição. E aí, pode-se ampliar essa hipótese de pena de morte na Constituição? De jeito nenhum. Não. Mesmo por emenda constitucional é vedada. Também a instituição de pena de morte no Brasil, sob pena de ferir cláusula pétrea. Porque, veja, o direito é vedada a pena de morte é uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º. Então, não pode ser objeto de emenda à Constituição, certo? Agora, olha que pergunta interessante. Mesmo com uma nova Constituição, poderia ampliar a hipótese de pena de morte do Brasil? E aí? Vamos lá, uma nova ordem constitucional. Será que eu podia ampliar? Veja, parte da doutrina, e isso aí é a doutrina majoritária, é isso que você vai ter que colocar em prova, que não. Mesmo com a nova Constituição, eu não posso ampliar as hipóteses de pena de morte, certo? Por quê, professor? Porque, olha lá, segundo a doutrina majoritária, não. Tendo em vista o princípio da continuidade e também proibição do retrocesso. E isso quer dizer que os direitos fundamentais conquistados não podem retroceder. Certo? Essa é a doutrina majoritária, certo? Qual o conceito de vida para o STF? Isso aí foi um tema bastante polêmico, né? Qual é o conceito de vida para o STF? E veja, que a vida para o STF é mais voltada, ela fez um conceito ao contrário do que é morte, né? O que eu considero morte? Então, se eu considero morte, é isso. Então, vida vai ser isso, né? A morte é quando se desliga o sistema nervoso central. Então, a vida vai ser quando se inicia o ligamento do sistema nervoso central. Apesar que existem várias, por exemplo, tem a teoria da nidação, tem a teoria da concepção, da fecundação, várias. Agora, cuidado. Aqui foi perguntado aqui, é para o STF, viu? STF. Porque, por exemplo, para o Pacto de São José da Costa Rica, a vida se inicia com a concepção. E aí? Então, você vai ter que olhar se a banca está pedindo de acordo com o quê? Aqui eu estou abordando de acordo com o STF. Então, de acordo com o STF é o quê? O STF definiu o conceito de vida no julgamento da ADI 3.510, que tratava na análise do artigo 5º da Lei 11.105 de 2005, que é a Lei de Biossegurança. A constatação de que a vida começa com a existência do cérebro, segundo o STF, e sem apresentar qualquer análise axiológica ou filosófica. Existia o cérebro e já era. Estaria estabelecida também o artigo 3º da Lei de Transplantes, que prevê a possibilidade de retirada dos tecidos, órgãos e partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento depois da morte deste, que se constate, olha qual, morte encefálica. Certo? Então, se logo para a lei o fim da vida dar-se com a morte cerebral, novamente, sem cérebro, não haveria vida. Então, portanto, nessa linha, o conceito de vida estaria ligado ao quê? Surgimento do cérebro. É a formação do sistema nervoso central. Tem parte da doutrina que diz que acontece ali a partir dos 3 meses, mais ou menos. Tem uma parte da doutrina que diz que seria ali no início dos 3 meses. Né? É muito subjetivo, porque veja que essas decisões, a maioria é tomada sem nenhuma base médica. Né? É possível a interrupção de gravidez nos casos de gestação do feto anencéfalo? E aí? Essa aqui já foi uma pergunta muito batida. Olha lá. Segundo o STF, sim, né? Pode acontecer.
Desconsiderando o aspecto moral, ético e religioso, deixando bem claro isso, a gente não está falando de religião, a gente não está falando... Veja que a gente está focando aqui no concurso, certo? A gente não está falando nada de religião. Aí, em relação à interrupção da gravidez do feto anencefalo, ou seja, sem a calota craniana, por laudos médicos, com 100% de certeza que o feto não tem cérebro e não há perspectiva de sobrevida, né? Tem aí baseados em estudos médicos, que um feto sem o cérebro, na realidade sem a calota craniana, sem essa parte aqui todinha, aqui, ó, essa parte todinha aqui de trás do coisa, então, da cabeça, né? Então, diz que ele só tem quando ele consegue nascer vivo, ele só tem uma sobrevida de 7 dias. Então, assim, seria desumano fazer com que uma mulher, quando fizesse lá a ultrassom, verificasse que o seu filho não tem essa calota craniana, seria um feto anencefalo, e obrigar ela a manter essa gestação até o final dos 9 meses, nascer e ter ali uma sobrevida de poucos dias. Seria humanamente desumano, né? Seria desumano isso. Então foi por isso que o STF tomou essa decisão depois de 10 anos. Foram 10 anos de julgamento. Um absurdo um negócio desse. Vamos lá. É possível a realização de estudos com células-tronco? Isso aqui são perguntas que foram feitas já em concurso público, certo? Sim, é possível. O STF decidiu, através dessa mesma ADI, né, que é permitida para fins de pesquisa e terapia e utilização de células-troncos embrionárias, obtidas de embriões humanos, produzidas por fertilização in vitro e não utilizadas no respectivo procedimento, ou seja, o descarte. Sejam embriões inviáveis. E também sejam embriões congelados há 3 anos ou mais. A interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre deixou de ser considerada crime no direito brasileiro? Isso aqui foi... porque a maioria de vocês são jovens. Isso aí não foi uma coisa que aconteceu há muito tempo, não. Mas é assim, eu dando aula, aqui a gente está no online, mas eu também dou aula no presencial. E no presencial eu fiz essa pergunta, né? Eu disse, vocês lembram que teve aí uma situação onde foi divulgado que o STF autorizou o aborto até 3º mês? Isso foi divulgado na capa dos jornais. O STF autoriza o aborto até o 3º mês. Isso não aconteceu. O STF autorizou, olha só como é as coisas, viu? O STF autorizou que pessoas que praticaram aborto, foi um grupo de pessoas, se não me engano, foram 5 pessoas que praticaram aborto em uma mulher, com o consentimento dela, e respondessem um processo em liberdade. Essa foi a decisão do STF. Que as pessoas que cometeram um aborto pudessem responder o processo em liberdade. Essa foi a decisão. E tomou como base o fundamento que o feto tinha menos de 3 meses. Porque, qual é a ideia? Alguns países que autorizam o aborto até o 3º mês. É exatamente com base nisso, porque eles alegam, eu não tenho nenhum conhecimento científico nisso, eu vou mais pelos livros, e dizem assim, que como a formação do sistema nervoso central é só a partir do 3º mês, então, consequentemente, ainda não há vida. Então, seria essa ideia, viu? Agora, cuidado, olha, veja só. Eu estou aqui falando sobre o aspecto jurídico. Eu não estou falando sobre o aspecto religioso aqui não, viu? Não vou nem entrar nisso, porque na minha ideia, religião não se discute. É futebol, né? É o quê? Futebol, religião e o que mais? Tem outra coisa que não se discute. Pronto. Tem 3 coisas. Eu só lembro que são 3 coisas. Não quero nem chegar, nem futebol e religião, não quero nem discutir, beleza? Então aí eu só estou falando sobre o aspecto o quê? Jurídico, né? Então olha só, olha aqui, estamos diante de uma questão incidental, ou seja, o que é uma questão incidental? Nós já vimos isso, é um caso concreto, lá em controle de constitucionalidade eu falei sobre isso, é um caso concreto. Decidida pela primeira turma do STF, não foi nem um STF pleno, foi a primeira turma, com fundamento para a concessão, olha aqui, de habeas corpus de ofício, para afastamento de prisão preventiva, sem caráter vinculante, só foi para aquele caso, ou seja, ali foi só para aquele caso, os caras puderam responder o processo em liberdade, essa foi a ideia, mas não, os jornais, autorizou o aborto até o 3º mês, um absurdo, não sei o que, papapá. Mas não, só fez conceder o habeas corpus para quem praticou o aborto ali até o 3º mês.
É possível aborto do feto com microcefalia? Isso foi discutido no STF também. E o STF disse que não, microcefalia não. A criança vai ter uma limitação, vai ter lá uma certa dificuldade, mas ainda permanece com o seu cérebro, certo? Olha agora. Não, na realidade, na análise legal, não há que se falar na opção de abortamento no caso de microcefalia, pois não se trata de uma patologia letal e muito menos de padecer do feto de graves e incuradas anomalias, que inviabilizam a vida extrauterina. Eles alegam que através de fisioterapias, de terapias, a criança pode ter uma vida mais ou menos normal, né? Veja, deixando isso bem claro, isso é com base no que eu leio nos meus livros, certo? Suicídio é crime? E aí, o que é que você acha? Suicídio é crime? Muita gente tem logo a vontade de falar que sim, né? Não. Veja que existe no direito penal um princípio que é o princípio da lesividade, né? Primeiro é o da lesividade, tem o princípio da alteridade, né? Também tem um princípio da alteridade, que significa dizer o quê? Que eu só posso ser punido se eu causar mal a outra pessoa, sacou? Então, por isso que o suicídio ele não é crime, porque eu causei mal a mim mesmo. Causei mal a mim mesmo. No passado, o suicídio era condenado, mas era condenado por conta da igreja, né? Era mais voltado para a questão religiosa e não na questão penal. E como o Estado era vinculado à igreja, o cara também terminava sendo condenado, né? Às vezes o cara, quando era cometido o suicídio, o corpo era esquartejado e a casa era destruída e era salgada a casa do cara, assim, o terreno da casa do cara, né? Mas o suicídio não é crime, mas cuidado, a participação em suicídio alheio é crime sim, tá certo? Então, vamos lá. Não, o que é crime é a participação em suicídio alheio. Dentro da ideia de vida digna, o direito de viver com dignidade surge a problemática do direito de dispor sobre sua própria vida, ou seja, de morrer com dignidade. É permitida a eutanásia, aqui no Brasil a eutanásia, de morrer com dignidade. Será que é permitida? É crime. Agora, cuidado. É crime de homicídio, mas para a doutrina é homicídio privilegiado. Certo? Ou seja, vai ter uma redução de 1/3 a 1/6 da pena. Certo? Não, a eutanásia, por algum chamado de morte serena, morte doce, boa morte, consiste em abreviar a vida de doente incurável e terminal, procurando diminuir a sua dor ou sofrimento. Para o STF, configura homicídio privilegiado ou homicídio por piedade. A ortotanásia é permitida no direito brasileiro? Então, veja só, é para você parar e pensar assim. A eutanásia e a ortotanásia. Lembre-se que a ortotanásia nada mais é do que você pegar e desligar o aparelho. Está lá um aparelho que a pessoa que usa para sobreviver, eu vou lá e desligo. É a ortotanásia. Ou tem uma medicação que é para aplicar, eu não aplico, certo? Então, olha aqui, não. A ortotanásia é quando se retira aparelhos ou deixa de aplicar medicamentos para prolongar a vida do paciente. E ela não é permitida no Brasil também. A Constituição Federal traz o princípio da igualdade. Mas de qual princípio da igualdade a Constituição está se referindo? Muita gente para e pensa assim, poxa, eu tenho dois tipos de igualdade. A igualdade formal, a igualdade material. A igualdade formal é aquela igualdade na forma da lei, por isso que é chamada de formal. Já a igualdade material é aquela que a tão conhecido Rui Barbosa, né, que diz assim, desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades, né? Então, olha aqui, existem duas desigualdades. Segundo a doutrina, desde os tempos de Aristóteles, a igualdade formal e a igualdade material. Para a doutrina, aqui tem que se buscar aqui no direito brasileiro, é a igualdade material. O que é a igualdade formal? Olha, a igualdade formal consiste em dar a todos idêntico tratamento, não importando cor, origem, nacionalidade, o gênero ou a situação financeira. A igualdade formal, em países de elevada desigualdade real, em vez de igualar, apenas reforça a desigualdade. Então, se eu utilizar a igualdade formal para igualar, eu só vou aumentar esse abismo. Já a igualdade material é a que dá aos desiguais tratamento desigual na medida de suas desigualdades. A igualdade material decorre apenas do artigo 5º? Só existe a igualdade material no artigo 5º? Não. Eu tenho vários dispositivos na nossa Constituição. Eu trouxe aqui alguns que eu vou deixar no seu material,
que não só tem no artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Sim, sim. Mas a própria Constituição traz várias diferenciações, como, por exemplo, condições de presidiários permanecer com seus filhos, licença maternidade maior do que licença paternidade, serviço militar obrigatório para os homens. O que são as ações afirmativas? As ações afirmativas são políticas focais, né? Que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a determinados grupos discriminados, vitimados pela exclusão socioeconômica do passado e do presente. Uma pergunta muito interessante que a banca pode fazer sobre as ações afirmativas é perguntar qual é o caráter dela. Se ela tem caráter permanente ou tem caráter temporário. Eu quero que você deixe bem claro. Se você puder anotar no seu material, você coloca. As ações afirmativas, elas são temporárias. Ah, professor, mas tem um prazo? Não tem prazo. Só diz que são temporárias. Isso é uma pergunta muito recorrente nos concursos. A depender das atividades a serem exercidas pelo futuro funcionário público, pode o edital do concurso suprimir essas vagas? Por exemplo, concurso para policiais? Sim, a gente tem que pensar nisso. Dependendo da atividade, eu posso chegar e limitar a idade. É muito comum, né? O Supremo Tribunal Federal, na reclamação 3.145, relata, né, que foi pela relatora, pela ministra Carmen Lúcia, decidiu que cabe à administração pública examinar com os critérios objetivos se a deficiência é apresentada ou não compatível com o exercício do cargo, assegurando a ampla defesa contraditória do candidato, sem restringir a participação do certame de todos os quais os candidatos portadores de deficiência como pretende a União. Deixa eu explicar isso aqui de uma maneira mais clara. Dizer que aquele concurso não vai ter vagas para deficiente. Por que para policial militar não tem? Porque é o raciocínio lógico, né? É o que ela relatou. Um cadeirante sendo policial militar. Ah, mas tem a parte administrativa. Aí tem que abrir concurso específico para a parte administrativa. Algumas polícias abrem concurso específico para a parte administrativa, outras não. Com base no princípio da igualdade, é possível limitar a idade de ingresso em concursos públicos? É a mesma ideia. Claro que sim. Com base no princípio da igualdade, o Supremo entendeu que só é possível a limitação de idade máxima em concurso público quando justificado pela atividade que vai ser exercida. Só que eu tenho que usar a razoabilidade. É o que dispõe a súmula 683. O limite de idade para inscrição em concurso público só se é legítima em face do artigo 730 da Constituição, quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Vamos lá, botar um cara de 60 anos de idade para ser policial militar. Porra, tem policial militar com 60 anos? Tem sim, mas já está ali, ó, faltando pouco tempo para ir para a reserva. Tá? Só esperando o tempo dele mesmo. Beleza? Por isso que eles colocam esse limite. E lembre-se que esse limite tem que estar na lei. O limite de edital não pode estar só no edital, não. Tem que estar na lei, viu? Mesma ideia. Ó, com base no princípio da igualdade, é possível estabelecer a altura mínima no ingresso concurso? Sim. A altura mínima, principalmente para concursos policiais, é possível desde que esteja previsto no edital, certo? É a mesma ideia. Da mesma forma que a idade máxima, a altura mínima também pode ser estabelecida, atendendo critérios de razoabilidade, a depender da função a ser exercida. A limitação de altura e de idade deve estar prevista em lei? Claro, tem que estar sempre, é muito importante frisar isso, tem que estar prevista em lei. Quais são os exemplos de ações afirmativas no Brasil? Aqui pulou, né? Cotas raciais, ProUni, Lei Maria da Penha, PCD, concursos públicos. Beleza? Aqui a 24 foi para o final, mas a gente fechou aí e encerramos aí. Beleza? Tranquilinho ali, foi usar os exemplos, acho que foi o slide que mudou, mas deu certo. Beleza? Então, vamos continuar nessa revisão. Veja, a minha ideia aqui é o quê? Eu estou partindo do princípio que você já assistiu às aulas, você já fez questões. Aqui é aquela tirada final. Por exemplo, pertinho da prova, você aqui, ó, nas revisões. Beleza? Então, vamos seguir. Até a próxima. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnenaire. Vamos agora para mais um bloco aqui em Direito Constitucional em flashcards. A ideia sempre é aquela. Apresenta uma pergunta, trago ali a resposta para a gente fazer ali a nossa revisão. Veja que essa matriz ela serve para você revisar. Então, eu vou partir do princípio
que você já estudou o conteúdo e dessa forma o que vai acontecer? Você vai relembrar aquilo que você já estudou, mas eu tenho certeza que eu vou trazer novidade para você. Beleza? Então, pau na máquina, vamos lá. Olha só, primeira pergunta diz assim, ó, o direito à liberdade pertence a qual geração dos direitos fundamentais? Você tem que entender que as gerações dos direitos fundamentais nós já estudamos em aulas anteriores. E você tem que entender que a banca ela pode tentar misturar os conteúdos. Isso é o que muito as bancas estão fazendo. Elas estão fazendo uma interdisciplinaridade entre os conteúdos. Então, nesse caso, o direito à liberdade termina sendo o direito de primeira geração, que seria ali os direitos políticos e civis. São os direitos que eram mais buscados pela sociedade. Lembrando que na época dessa busca pela liberdade, a nossa sociedade vivia em grandes feudos, a nossa sociedade vivia ali por debaixo das asas dos reinos, e ali o rei era o seu dono, o senhor feudal era o seu dono. Então você buscou o quê? Liberdade. Então foi aí que surgiu os direitos de primeira geração. Então olha aí, pertence à primeira geração e expressa um dos direitos mais ansiados pela sociedade. Olha lá, qual a amplitude do direito à liberdade trazida pela CF de 88? Veja, a pergunta está fazendo o seguinte, a pergunta trata do seguinte, qual é a amplitude? Será que a nossa Constituição ela traz um direito à liberdade simples ou ela traz também vários tipos de liberdade? Se você observar o capítulo do artigo 5º, ela traz ali uma liberdade bem ampla. Ela traz aí liberdade de associação, liberdade de ir e vir, liberdade de crença, de consciência, tá certo? Então tá aí, ó, essa ideia de liberdade trazida pela Constituição Federal, ela termina sendo bem ampla e abrange liberdades como locomoção, pensamento, reunião, consciência, entre outros. Vamos lá. O que significa a liberdade de ação? Veja, liberdade de ação. A nossa Constituição, ela traz lá no artigo 5º, né? Logo no comecinho, o quê? Diz que todo mundo é o quê? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Eu quero chamar a atenção para você, quando a nossa Constituição fala lei, apenas lei, ela está se referindo à lei no sentido amplo. Muito cuidado, é lei de sentido amplo. Eu escutava muita gente na época da pandemia dizendo assim, os decretos dos governadores não é lei, então não precisa ser cumprido. Cara, é lei sim. Quando a nossa Constituição fala que lei, ela está falando lei no sentido amplo, então é qualquer ato normativo. Então ele fala aí, ó, conforme o artigo 5º da CF, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aqui, nesse caso, lei no sentido amplo. Lei no sentido amplo. Vamos lá. O que significa a liberdade para o particular? Veja, se você fazer aqui uma união entre o direito constitucional e o direito administrativo, lá no direito administrativo trabalha muito esse direito de liberdade. Só que o direito administrativo ele faz uma distinção entre a liberdade entre o particular e a liberdade entre a administração pública. Significa dizer que o particular ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Eu, você, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Já o administrador público, ele só pode fazer o que a lei manda. O administrador público, ele termina sendo um mero executor de leis. Perfeito? Então, já bati aí duas perguntas, ó. Para o particular, a liberdade significa fazer tudo aquilo que lhe é proibido, né? Que não lhe é proibido. Há aqui o quê? Qual é o princípio que rege? Autonomia da vontade. O que significa a liberdade para o agente público? Para o agente público, a liberdade significa fazer apenas o que a lei manda, o que a lei permite. Já imaginou qual seria a banca do concurso, ela chegar para você e perguntar assim, olha, qual é o princípio que rege a liberdade para o particular? Você show de bola, autonomia da vontade. Você já se perguntou qual é o princípio que rege, olha só, porque você sabe que tem vários princípios administrativos, inclusive na nossa Constituição, lá no artigo 37. Você já imaginou se sua banca pergunta qual o princípio que rege o administrador público com relação à liberdade? Então anota aí. Supremacia do poder público.
aqui eu já ia botar de novo, do poder público sobre o particular. E mais a indisponibilidade do interesse público. São os dois princípios, por isso que eles são chamados a base, é a base do direito administrativo. Os dois princípios são também chamados de pedras de toque de Celso Antônio Bandeira de Mello. Vamos lá, vamos seguir. O princípio da legalidade estrita é absoluto. Olha, muito cuidado aqui na pergunta. Ó. Ele está perguntando na liberdade estrita. Lembre-se que eu tenho dois tipos de liberdade. A legalidade ampla e a legalidade estrita. Legalidade ampla é todo o ato normativo. Legalidade estrita é atos normativos que só podem ser feitos por meio de lei. E lei, no sentido estrito, é aquela lei emanada pelo Poder Legislativo. É uma lei ordinária, uma lei complementar. Perfeito? Então, aqui está perguntando assim, o princípio da legalidade estrita é absoluto? Não. Professor, e quais são as exceções? Olha lá, as exceções, existem as restrições, que são as medidas provisórias, que têm força de lei, certo? Força de lei, e estado de defesa e também no estado de sítio. O que significa isso? Durante o estado de defesa e durante o estado de sítio, eu posso criar decretos. Lembra que lá no estado de sítio, no estado de defesa, é feito um decreto pelo presidente, que é mandado no prazo de 24 horas para o Congresso Nacional? Lembra? Pronto. Então, esse decreto, ele vai ser considerado lei. Então, é exceção da legalidade estrita. E esse decreto, ele pode fazer muita coisa, beleza? Quando for na aula quando a gente for trabalhar ali estado de sítio, estado de defesa, eu abordo mais esse assunto, beleza? Então, vamos lá, vamos seguir. O que seria liberdade negativa? Olha só, liberdade negativa nada mais é, olha aqui, liberdade negativa nada mais é do que uma ausência de interferência. E muito cuidado que essa interferência é tanto do Estado quanto de outro indivíduo, ó, sendo que é entendido como uma intervenção intencional na atividade de outrem, vez que o indivíduo somente é livre se desfruta de uma capacidade de eleição sem impedimentos nem coerção. Vale dizer até um ponto que nenhum outro ser humano, tampouco pelo Estado, interfira no seu livre-arbítrio. Então, a liberdade negativa, ela é que nem o Estado e nem outra pessoa podem interferir na minha liberdade. Cuidado que eu tenho outro tipo de liberdade. Eu tenho a liberdade positiva, certo? Liberdade positiva. Veja, a liberdade positiva, ela é mais ampla do que a liberdade negativa. Por quê? Porque além de ser a liberdade negativa, eu tenho a ideia de buscar o quê? Uma autorrealização. Professor, como assim? Significa o quê? Que o Estado não pode interferir na minha vida e o Estado, dessa forma que o Estado não interfira na minha vida, o que vai acontecer? Eu tenho plenas condições de me autodeterminar. Por isso que tem liberdade de comércio, liberdade de escolha, liberdade de religião. Então, é por isso que eu tenho uma liberdade positiva. Ela é mais ampla do que a liberdade negativa. O que a Constituição Federal diz sobre a liberdade de pensamento? Então, é bem tranquilo. Liberdade de pensamento é livre. Só que tem uma restrição, que vem do quê? O anonimato. Então, olha aí. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Por qual motivo a nossa Constituição veda o anonimato? Já imaginou? Tem muita gente ruim nesse mundo. Você já imaginou que, de repente, uma pessoa de forma anônima denuncia você, aí ele precisa assumir um concurso público? Vai ser aberto um inquérito policial? Poxa, daqui que você venha provar que nariz de porco não é tomada, já era. Ah, vou entrar ali, presunção de inocência, vou entrar na justiça. Cara, entendeu? Então, essa é a ideia que veda o anonimato, certo? Então, tá aí, ó. Isso porque, eu coloquei um texto, ó. Isso porque, eventualmente, no exercício dessa faculdade, o sujeito pode agir abusivamente e ferir direitos de outrem. Honra, imagem, por exemplo. Ou até mesmo cometer ilícitos penais utilizando o anonimato, caso em que sua identidade seja imprescindível para viabilizar a responsabilização aplicável na hipótese. A Constituição prevê que as manifestações que causem dano material, moral ou à imagem gerem direito à resposta? Sim. Veja,
Toda vez que alguém, mediante sua manifestação de pensamento, ferir a imagem de uma pessoa, essa pessoa que teve sua imagem ferida, ela tem direito a uma resposta. E lembre que essa resposta ela tem que ser proporcional ao agravo. Olha aí. Sim, o direito de resposta ela é proporcional ao agravo. Além da indenização. Daí a necessidade de vedar o anonimato. Porque essa é a ideia. Eu tenho que vedar o anonimato porque se alguém fala alguma coisa mediante sua manifestação de vontade, manifestação de liberdade de pensamento, cara, eu vou precisar saber quem é até para poder responsabilizá-la. O que significa proporcional ao agravo? Veja, quando eu falo proporcional ao agravo, significa dizer que eu vou ter direito à resposta, eu vou ter direito ali ao que o pessoal, você já deve ter ouvido muito, desagravo público, né? Que a OAB faz muito isso quando o advogado tem ali ferido suas prerrogativas. Entenda, esse proporcional ao agravo seria a ideia seguinte: se você, durante o Jornal Nacional, às 8 horas da noite, falou lá dizendo que eu era corrupto, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, fala lá um monte de bagaceira. Eu, no meu direito de resposta, eu terei o mesmo tempo que você teve, no mesmo horário e no mesmo canal. Se for no Jornal Nacional, vai ter que ser no Jornal Nacional durante o mesmo tempo e durante o mesmo horário. Isso é o que a gente chama de proporcional ao agravo. Sim, que a resposta deverá ser o mesmo veículo de comunicação pelo mesmo tempo e com o mesmo destaque que foi dado à notícia injuriosa. Qual o prazo que a lei traz? Eu tenho uma lei que regulamenta isso, a Lei 13.188. Ela traz um prazo decadencial de 60 dias. Prazo decadencial de 60 dias. As indenizações pelo dano material, moral ou à imagem são cumulativas? Professor, como assim? Veja, quando você... Imagina só que você vai entrar na justiça contra uma pessoa que proferiu palavras injuriosas contra você. Você, o seu advogado, certamente vai colocar lá dano material, dano moral, dano à imagem. Você acha que o juiz, quando for fazer o cálculo das indenizações, ele vai parar e pensar assim, peraí, já que ele recebeu já a indenização à imagem, ele não pode receber nem a moral e nem a material. Ele vai estar errado. Essas indenizações, elas são cumulativas. O juiz pode condenar o réu a pagar a indenização pelo dano material, moral e a imagem ao mesmo tempo, tá certo? Então, elas são cumulativas e isso já foi cobrado em concurso público, né? Vamos lá. É possível a denúncia anônima acolher instauração de inquérito policial? Vamos lá, vamos fazer agora uma relação entre o inquérito policial lá do processo penal e o direito constitucional. Veja, já foi batido, já é decisão, já é consenso na doutrina que a denúncia anônima, chamada também de denúncia apócrifa, ela não tem um condão de instaurar o inquérito policial por si só. Por si só, não pode. Agora, ela pode ser o estopim, fazer com que o delegado de polícia, a autoridade policial, vá até o local onde foi recebida a denúncia para verificar. É o que a gente chama de fazer diligências. Feito a diligência verificada que houve um crime, ali alguma coisa, eu vou começar a abrir, eu vou ter que abrir um inquérito policial para saber a autoria e também a materialidade do delito. Perfeito? Então, isso aqui já é bem batido também nas provas de concurso, né? Em decorrência da vedação ao anonimato e a impossibilidade de acolher denúncias anônimas, também chamada de apócrifa, para fundamentar a instauração de um inquérito policial. Isso evita denúncia irresponsável, inescrupuloso, entre outros. Qual a posição do STF sobre a liberdade de pensamento e o discurso de ódio, também chamado de hate speech? Veja, muito cuidado com isso. Veja, muita gente acha que só pelo fato de ter a liberdade de pensamento, a nossa Constituição dá essa liberdade de pensamento, muita gente acha que pode falar o que quiser. Não é assim. Deixa eu fazer aqui um paralelo entre a liberdade de pensamento nosso, aqui no Brasil, e a liberdade de pensamento nos Estados Unidos. A liberdade de pensamento nos Estados Unidos, ela é muito e muito mais ampla. Lá é permitido até discurso de ódio. Lá é permitido discurso de ódio. Já aqui no Brasil, não é permitido.
O STF já tem várias decisões nesse sentido. Apesar de você ter a liberdade de pensamento, esse direito ele não é absoluto. Esse direito não é absoluto. Então, toda vez que eu tenho a minha liberdade de pensamento, eu tenho cuidado pelo qual o assunto que eu vou abordar. Por quê? Porque ele diz assim, ó, a liberdade de expressão não é absoluta, encontrando restrições, olha agora, ó, voltadas ao combate do preconceito, intolerância contra minorias estigmatizadas, beleza? O direito à liberdade de expressão é um direito relativo, objeto de ponderação à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade, não podendo acolher incitação do ódio racial ou religioso. Qual a posição do STF sobre a liberdade de expressão e a marcha da maconha? Veja, o STF já teve uma decisão nesse sentido, que foi, teve uma marcha da maconha lá em São Paulo, e quiseram proibir, disseram, não, aqui não pode, porque vai estar incentivando a prática de crime e tudo mais. Então, peraí, o STF julgou e disse que não, estava dentro da liberdade de pensamento. Só que o STF colocou restrições. O STF ele chegou quando julgou teve esse julgado, ele disse, ó, beleza, a liberdade de expressão com relação à marcha da maconha é permitida. Só que eu vou colocar aqui parâmetros. Não pode ter crianças na marcha. Eu não posso, quem estiver participando da marcha não pode forçar que outras pessoas utilizem, ou seja, incentivar que outras pessoas utilizem a maconha. E também eu não posso consumir a maconha durante a marcha. Então foi esse parâmetro que o STF criou. Então olha aí. Então veja que foi uma decisão bem antiga, ó, de 2011, que foi por 8-0 esse julgado, né? E o STF fundamentou tanto na liberdade de pensamento como também no direito de reunião, tá certo? Só que, ó, como eu falei, ele colocou, ó, parâmetros. Quais são os parâmetros? A reunião deve ser pacífica, que é aquela ideia, né? Sem armas, previamente noticiar às autoridades públicas, data, horário, local. Não pode admitir incitação, incentivo e estímulo ao consumo de entorpecentes. Não poderá haver o consumo de entorpecente, claro, e também não pode ter nem crianças e nem adolescentes. Isso aqui já foi perguntado em concurso. Qual a posição do STF sobre a liberdade de pensamento, também aqui voltada para o uso de tatuagem, certo? Essa decisão foi bem interessante sobre esse uso de tatuagem, porque foi um soldado da Polícia Militar do Distrito Federal que foi excluído do concurso exatamente porque ele utilizava algumas tatuagens. E o STF bateu o martelo no sentido de que é permitido o uso de tatuagem desde que não fira princípios constitucionais. Eu não posso ter tatuagem, por exemplo, uma cruz gamada. Eu não posso ter uma tatuagem de cruz suástica, da suástica. Uma decisão foi bem interessante que eu vi, não uma decisão, perdão. Tem um estatuto da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul e no próprio estatuto vem dizendo quais são as tatuagens proibidas. E entre elas tem aquelas tatuagens que são referências de gangues. Tatuagens referências de gangue. Por exemplo, tem tatuagem que leva em consideração Comando Vermelho, primeiro comando da capital. Tem aquela tatuagem que é o quê? A carpa. Tem também a questão da carpa, tem a questão do palhaço. Certo? Que tem a dizer, não, palhaço é matador do policial. Já teve pessoas que foram excluídas do concurso público porque tinha a tatuagem de palhaço e o cara estava fazendo ali concurso para carreiras policiais. E a alegação dele, nos autos do processo, foi que na época que ele fez sem intenção nenhuma, né? Ele disse que não sabia que tinha. Ele tentou cobrir, mas ficou meio estranho, mas foi bem interessante essa decisão. Vamos lá. O que a Constituição Federal traz sobre a liberdade de consciência e de crença? Aqui é bem tranquilo. Ela diz que é livre e tem também a proteção dos cultos. Olha só. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidas na forma da lei a proteção aos locais do culto e de suas liturgias. O que se entende ser o Brasil um Estado laico? Isso aqui também é bem de boa, bem tranquilo. Estado laico significa dizer que eu não tenho uma religião oficial. Lembre-se que só existia uma Constituição que tinha religião oficial, que foi a de 1824, que era o catolicismo.
Aí, por isso que a gente tem essa história toda voltada para a nossa religiosidade, certo? Olha aí, o Brasil é um estado laico, leigo, não possuindo religião oficial. Todas as constituições brasileiras afirmaram a laicidade do estado, exceto a de 1824, que trazia o catolicismo como religião. Onde é previsto na Constituição Federal que o Estado brasileiro ele é laico? Já se perguntou isso? Onde é que eu tenho na nossa Constituição que o Brasil é um país laico? Aí tá lá, tá no artigo 19. No artigo 19 da nossa Constituição ele fala que o nosso Estado ele é laico. Inciso 1, olha lá. O artigo 19, inciso 1 da nossa Constituição ele estabelece o distanciamento entre o Estado e a Igreja, certo? Aí, segundo esse artigo, os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Ou seja, não pode criar. Bem como subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, sendo possível apenas a colaboração do interesse público na forma da lei. Você já se perguntou qual seria essa colaboração? Eu acho que você já deve ter visto. Algumas igrejas históricas, elas sendo reformadas, aí tem aquela placa sendo reformada, aí tem lá, Ministério da Cultura, Governo Federal ou Governo do Estado. Por quê? Porque aí eu tenho uma questão cultural. Muitas decisões do STF relacionadas à religiosidade foi dentro dessa questão da cultural. Porque a nossa base, ela é católica, né? No Brasil, ele nasceu um país católico. Olha aí. O que significa escusa de consciência, né? Quando eu falo escusa de consciência, é aquela ideia que quando tem uma obrigação legal a todos os impostos, eu me recuso a cumprir. Tem lá, eu fui chamado para ser jurado e não vou comparecer porque fere a minha filosofia, fere a minha religião. Só que tem um detalhe, eu posso me excusar a primeira vez e não cumprir essa obrigação legal. Mas o Estado ele vai ter que me impor uma obrigação secundária, uma prestação alternativa. E se eu não cumprir essa prestação alternativa, eu vou ter uma restrição nos meus direitos políticos. Eu vou abordar isso daqui a pouquinho. Olha lá. O artigo 5º consagra: ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos os impostos e recusar cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Daí, nesse sentido, e nesse direito constitucional, permite que o indivíduo não cumpra determinada obrigação legal, certo? Não condizente com suas convicções religiosas, políticas e filosóficas. Aí, o que acontece se o indivíduo recusa de cumprir a prestação alternativa? Sofrerá uma restrição. Cuidado! Perceba que eu coloquei o termo restrição. Eu nem coloquei perda ou suspensão. Eu coloquei restrição, que termina sendo ali dentro do meu contexto. Eu coloquei como se fosse um gênero do qual tenho duas espécies, perda e suspensão. Então, se eu não cumprir essa prestação alternativa, que a gente chama de dupla recusa, eu vou ter uma restrição nos meus direitos políticos. E muitas bancas usam o termo restrição. Sabe por quê? Porque existe aí uma divergência, tanto doutrinária quanto jurisprudencial com relação se essa escusa de consciência, essa dupla recusa, é perda ou suspensão. Para a doutrina majoritária aqui no Brasil, e também para a banca CESP, deixando bem claro que ela é a única banca que adota essa posição, que é perda. Doutrina majoritária. Pedro Lenza, Flávio Martins, Natália Mazon, os professores de Direito Constitucional, doutrina mais enfática e mais cobrada em concurso público, dizem que é perda. Banca CESP traz perda. Já o Código Eleitoral traz suspensão. O Código Militar, não o Código Militar, o Código de Serviço Militar traz suspensão. E também o TRE, né, que é o Código Eleitoral, também traz suspensão. E também, perdão, olha só, muito cuidado que também o Código de Processo Penal também traz suspensão caso você recuse ser testemunha. Então, veja, legalmente, para as leis, é suspensão. Para a doutrina, terminou sendo perda. Por isso que tem essa divergência, tá certo? Então, toma cuidado. Quando você tiver que fazer o concurso que cobre esse assunto,
Dá uma olhadinha para saber qual é a posição que tua banca cobra, tá joia? Vamos lá. Qual a posição do STF a respeito dos crucifixos nas repartições públicas? Veja, isso foi tema muito polêmico, né? Porque partiram do princípio seguinte: se o Brasil ele é um Estado laico, é um Estado laico, por que tem uma cruz que representa, de certa forma, o catolicismo, uma imagem? O STF votou no seguinte sentido: questão cultural. Questão cultural. Só que tem alguns, por exemplo, normalmente em edifícios da justiça, você não vê mais a cruz. Você não vê mais cruz. É difícil, principalmente na Justiça Federal. Eu lembro que teve uma época que todos os fóruns da Justiça Federal retiraram as cruzes. Olha lá. Aí, ainda não houve um julgamento, mas recentemente será uma decisão, entre outros significados, que é uma questão cultural e não religiosa. Qual a posição do STF a respeito do ensino religioso nas escolas? É de matrícula facultativa, certo? Ele guarda isso, é de matrícula, ensino religioso é de matrícula facultativa. Agora, muito cuidado aqui, ó. Segundo a maioria dos ministros, o ensino religioso nas escolas brasileiras pode ter natureza confessional. Significa o quê? Se a escola é católica, ela pode ter o ensino religioso católico. Só que a matrícula é facultativa. Quando era moleque, eu fui chamado para jogar basquete em uma escola que era evangélica. Era evangélica. Eu não participava dos cultos, porque a minha religião era católica. Então, não participava dos cultos, porque era matrícula facultativa. Certo? Então, você tem que entender isso. Por isso que a nossa Constituição garante matrícula facultativa, mas pode ter natureza confessional. Tá joia? Qual a posição do STF a respeito dos feriados católicos? Foi muito questionado isso. Essa aqui foi bem interessante e entrou no mesmo contexto da palavra Deus nas notas de real. Você tem lá, Deus seja louvado. Aí vocês perguntam, se o Estado é laico, por que tem a palavra Deus ali? Entendeu? Então, o STF chegou à mesma conclusão com relação aos feriados católicos. É só uma questão cultural. É só uma questão cultural. Pelo fato da nossa história. Então tá aí, o caráter histórico-cultural. O que a Constituição fala sobre a prestação de assistência religiosa? Ela diz, que a prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. Então o Estado tem que garantir uma prestação religiosa em um hospital, nos quartéis. Não sei se você já percebeu, tem quartéis do Exército, da Polícia, do Bombeiro, que tem lá o militar que é pastor e o militar que é padre. Por exemplo, no Corpo de Bombeiros, onde eu sou militar, tem o pastor e tem o padre. Né? Atualmente, um é capitão e o outro é major. Certo? Questão 29, ele diz, o que se conhece sobre imunidade religiosa? Isso aqui é bem interessante. Imunidade religiosa é com relação aos impostos. Os templos, as igrejas, elas não pagam imposto. Muito cuidado. Imposto. Cuidado para a banca não dizer que são isentos de taxas. Não. É apenas imposto. Tá certo? Ou senão ela pode dizer tributos, né? Tributos, de uma maneira geral. Aí a denominada imunidade religiosa, ao estabelecer, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, a vedação da União, Estado, Distrito Federal e os municípios de instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Qual a posição do STF com relação à guarda sabática e concursos públicos? Veja, muito cuidado que já existiu várias decisões sobre isso. Eu quero alertar isso você. Veja, antes, a decisão do STF era o seguinte, cara, se vire. Era por isso que antigamente, quando tinha a prova do Enem, o que acontecia? O cara que era, por exemplo, adventista, que tinha que guardar o sábado, ele chegava no horário que todos os alunos chegavam para fazer a prova do Enem. Aí, porque Enem era sábado e domingo. Isso é um tempo atrás, era sábado e domingo. Agora que tá para resolver isso, colocaram domingos e domingos, um domingo e no outro. Mas antes era sábado e domingo o Enem. Aí o que é que acontecia? Quem guardava o sábado tinha que chegar de meio-dia, que era horário de verão, eu lembro como hoje, horário de verão. Aí o que acontecia? Tinha que ficar a tarde todinha lá na escola, e quando terminava a escola, terminava as provas, começava a anoitecer, eles começavam a prova dele. Aí pegava à noite. Olha só,
Era um tortura, o cara passar a tarde e a noite fazendo prova. Não fazia prova, mas ficava lá, ó. Não rolava. Aí o que acontece? A última decisão com relação a isso foi no concurso público com relação ao teste físico. Muito cuidado. Isso aí foi... Você tem que entender que a posição do STF foi com relação a uma remarcação do teste físico. Tá certo? Não foi com relação à remarcação de prova, não. Foi remarcação do teste físico. O que foi que aconteceu? Uma pessoa tinha que fazer, passou no concurso público, aí teve o teste físico, que caiu no sábado, só que ela guardava o sábado. O que foi que aconteceu? Ela solicitou, olha só que interessante, ela solicitou apenas a mudança de dia. Veja, o teste físico era sábado e domingo. Então, o que foi que aconteceu? Como ela caiu no sábado, ela fez um requerimento para a banca para colocar o teste dela no domingo. No domingo. Só era fazer uma coisa simples. Só que a banca não concordou. Aí foi aí que ela entrou na justiça, correu, chegou até o STF. Aí quando chegou no STF, o STF disse, não, é possível a troca de dias de teste físico, desde que não haja o quê? Ônus para a administração pública. Muito cuidado com isso. Desde que não haja ônus para a administração pública. Ia ter algum ônus, trocar de sábado para o domingo, se domingo tinha. Agora, veja só. Se o teste físico era no sábado e ela pediu para ser no domingo e no domingo não tivesse nada, ia gerar um ônus, porque ia ter que fazer um teste físico só para ela. Então, muito cuidado, que essa decisão foi a mais recente, inclusive já foi cobrada em concursos públicos. Tá joia? Então, olha aí. Até eu coloquei assim no seu material. Na mais recente decisão, prevaleceu que nos termos do artigo 5º, 8 da Constituição Federal, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos no edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade e a alteração e a preservação da igualdade entre todos os candidatos. Olha agora, e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. Beleza? Tranquilidade. Até a próxima aula. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu
abrir mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,